Fala pessoal, beleza? Aproveitar aqui o final de semana para falar mais um pouco de vocês, né, sobre o All Brooks, né, e de onde que vem, né, boa parte, né, da leitura, né, dos gatilhos de compra, dos gatilhos de venda, né, e como que acaba sendo, né, elaborado, né, através de backtest, estudo, algumas configurações, né, que acabam indo pro gráfico de vocês. O Allbrooks, pessoal, ele tem uma metodologia, né, um pouco diferente da maioria dos outros traders, né, tradicionais. Por quê? Porque o Allbrooks ele vê possibilidade de trade em cada barra, em exatamente cada barra, né, que você está vendo aqui. O Allbrooks ele vê, né, a possibilidade de negociação. Claro que com base no entendimento e muito estudo, né? Por que cada barra? Porque para ele cada barra, né, nos indica uma uma movimentação do preço e sentimento, né, envolvido, né, dos participantes do mercado nessas barras, né? Por exemplo, uma barra de alta, né, por exemplo, essa barra aqui, né? Deixa eu só trocar a cor aqui. Essa barra aqui, pessoal, por exemplo, ela veio aqui abaixo, né? Em determinado momento, o preço acabou vindo, né? Ele fez isso daqui, né? Ele veio lá embaixo, né? Aí os lotes, né, de compra foram preenchidos, né? Todos os lotes de venda, né, foram sendo comprados, certo? E a barra fecha, né, aqui em cima, né? Então, assim, aquele momento, né, que teve de venda, né, enquanto ela estava caindo, né, os vendedores estavam atuando e a partir de determinado momento os compradores começaram a limpar os lotes, né? E enquanto os compradores estão comprando, né, vai ficando a ausência de lotes, o preço vai subindo. E aqui no finalzinho dessa barra, né, como vocês podem ver, ficou um paviozinho. E esse pavio aqui, né, superior foi quando, né, os participantes daqui que entraram comprado, alguns às vezes fazendo um scalp, né, como o Al fala, ele saiu, né, alguns saíram já dessa operação aqui, né, no fechamento dessa barra. A saída, né, de um comprado é uma venda, certo? E quando começa, né, as vendas superarem, né, a compra no book de ofertas, né, no book ali no Times and Trades, né, você vê, né, que o preço acaba caindo, né? Então, cada barra sempre é, né, uma briga entre, né, compradores, né, e vendedores, certo? Cada barra. Então, cada barra tem uma história, né? Então, é isso que o Al Brooks nos traz. Então ele consegue fazer uma leitura barra a barra, né, de intenção, né, e direção do mercado. E através, né, dos livros e leituras, né, do Al Brooks a gente consegue, né, parametrizar algumas coisas, né, dentro do Profit para auxiliar, por exemplo, nesse tipo de leitura, de visualização, que é, né, o que eu venho fazendo já há algum tempo, né, mantendo o estudo, é claro, e continuo estudando, assim como eu espero que vocês estejam fazendo, né, porque o mercado é algo sério, né, e quanto mais contexto, mais leitura, mais conhecimento você tiver, mais à frente de outras pessoas você vai estar, né? Essa é a ideia central do mercado, né? Você se manter nele a ponto de você adquirir tempo de tela suficiente para você reconhecer certos padrões que se repetem, né? Você ficar mais confortável em determinada operação, porque você sabe que essa operação, você já viu essa operação dar sucesso, né, uma centena de vezes. Então, né, cada barra, sentimento do mercado, né? Aquilo que está acontecendo, até onde os vendedores aceitaram, né, que era interessante o lucro para eles, né, para que essa movimentação, por exemplo, seja revertida, né? Por exemplo, aqui você teve, né, uma movimentação, né, de baixa, né, uma barra externa, né? Por que uma barra externa? Porque
A máxima dessa barra vem acima da máxima anterior e a mínima dessa barra vem abaixo da mínima anterior, né? Então, isso aqui, para o Allbrooks, ela é conhecida como uma barra externa, né? Depois ele vem, né, e nos deixa aqui uma segunda barra de baixa, né? Como você pode ver, foi uma boa barra de baixa, né? Teve pouco pavio comprador, então os vendedores seguiram vendendo forte, né? Até quase o final da barra. A barra seguinte, pessoal, apareceu esse GB aqui, né? Esse GB ele quer dizer que teve um gap, né? E o fechamento foi de baixa. Lembrando para vocês de novo, o que é um gap, pessoal? Gap é essa região que fica entre, né, a máxima desse candle e a mínima do anterior. Aqui ficou um gap aberto, né? Então aparece esse GB aqui. O Brooks nos traz que gaps abertos, né, ele gera direção, né, no preço, né, gera tendência. Então, sequência de gaps abertos, você vai ver uma boa tendência, né? E aqui de novo, você chega aqui mais abaixo, né, você vai ver o preço, né, trabalhando, mas ele já deixou, aqui ele já deixou um candle um pouco diferente, né? Aqui embaixo ele deixa um candle já com praticamente a mesma quantidade de pavio superior com a quantidade de pavio inferior, né? Apesar dele ter fechado embaixo. E com base em análise, né, você estaria próximo dos 50% dessa movimentação. Lembrando que o Allbrooks ele considera praticamente somente, né, os 50% da movimentação, né? Ele não considera os outros níveis de FIBO, mas eles funcionam, né? Então a gente acaba utilizando, né, já que aquilo pode nos ajudar. Aqui, pessoal, né, você tem outra, né, você teve aqui outro gap de baixa, né, porque a máxima dessa barra ali não toca nessa, a máxima dessa daqui não toca naquela anterior. Vou apagar aqui para ficar um pouco mais claro, né, a questão dos gaps. Essa barra aqui, né, ela deixou um gapzinho com aquela anterior, por isso apareceu esse gap de baixa aqui, né, tá? Então, retomando a questão do gap, né, para quem ainda não conseguiu entender. Gap, continuidade. Então, esse GB aqui, gap de baixa, apareceu aqui por conta disso, aqui um E por conta de uma barra externa, né? E aqui outro GB por conta desse gap aqui, tá? Aqui formou um padrão de compra, né? Então aparece aqui esse Czinho aqui, né? Já pensando em continuidade. E depois a gente tem aqui a questão de um gap aberto de novo, né? Só que agora é um gap de alta, né? Por quê? Porque essa mínima não chegou a tocar nessa máxima. Continuidade. De novo aqui, gap de alta, né? Aparece ali o GA, né? A inscrição que eu coloquei aqui para aparecer, né, essa questão dos gaps. Isso aqui eu faço, pessoal, para tentar visualizar e para tentar filtrar parâmetros e melhorar, né, a regra de coloração, melhorar entradas, né? E nisso a gente vai mantendo estudo, né, para ver se a gente consegue, né, ter algo cada vez mais assertivo, né, dentro dos padrões, né, e daquilo que alguns bons traders, né, já nos ensinam, né, no mercado. Aí a gente pode trabalhar a questão de pernas, trabalhar a questão de ondas, trabalhar a questão de estrutura, né. Conhecimento dentro do mercado sempre vai ser poder, né, pessoal? Principalmente se você conseguir, né, operar dentro de um bom gerenciamento de risco, né, mantendo o seu raciocínio lógico ali, né, sempre da melhor maneira possível, né? Não exagerar ali no número de alavancagem ali para que você não perca o controle, né? Você tem que estar dentro do seu autocontrole, né? Então aqui, o que é esse I aqui, pessoal? Isso aqui é uma barra interna, né? Que seria um inside candle, né? Ela fecha, né? Ela tem sua máxima e sua mínima contida na barra anterior. Barra externa, ela tem, né, a sua máxima e sua mínima acima, né, da barra anterior. Então, em alguns momentos a gente vê, né, que o mercado ele nos deixa aqui, né, aquela movimentação que o Allbrooks chama de barbed wire, né, que seria arame farpado, né, onde você não deveria encostar porque você vai se machucar, né, que é como ele nos apresenta. Por exemplo, isso daqui, né, pessoal? Aqui você tem, né, uma sequência, né,
uma barra interna, né? Outra barra aqui quase que uma barra interna, depois uma barra interna, depois uma barra externa, depois uma barra interna, né? É o II, né? E aqui, né, dentro desse tipo de movimentação aqui, né, que o preço praticamente não desenvolve, né, que é quando a gente não tem, né, que está operando, porque assim você não consegue analisar aquela questão de sentimento do mercado, né? Você não está vendo deslocamento do preço. E quando a gente compra, a gente quer ver o preço deslocar, né? Ou a gente quer que o preço suba, ou a gente quer que o preço desça. A gente faz a nossa entrada já visualizando um alvo, né? Visualizando uma possível movimentação, né? E a gente não quer comprar, por exemplo, para ver o preço ficar fazendo isso daqui, né? Ficar sambando aqui na nossa frente sem fazer nenhum tipo de movimentação. Então, né, isso daqui é aquilo para você não entrar, né? Que são barras que não estão nos dizendo nada, né? Ou se estão dizendo pouquíssima coisa, né? E o ideal é que você esteja fora desse tipo de movimentação, né? E dentro daquilo que o Al, né, nos prega, né, pro Al Brooks, pessoal, praticamente toda movimentação, né, tem um reflexo, né, dentro daquilo que você pode fazer, né? Por quê? Porque dentro de uma tendência, por exemplo aqui, né, dentro dessa tendência de alta, mesmo essa barra aqui, a gente está vendo aqui o mini índice nos 5 minutos, tá? Trazendo de forma um pouco mais ampla, né, ele, aqui dentro dessa barra ele vê uma correção. Por quê? Porque se você leva isso daqui para o M1, o preço desceu um pouco mais, né? Você viu 5 barras e provavelmente uma foi abaixo da mínima da anterior. Então o Al Brooks ele considera, por exemplo, dentro dos 5 minutos mesmo, né? Agora, dentro disso daqui, ele considera que essa movimentação aqui foi uma correção. Por quê? Porque o preço veio abaixo da mínima do anterior, né? E dentro de uma super tendência, né, ele acaba tomando posição sempre no rompimento da máxima, da barra anterior, né, que fez esse tipo de movimentação. Por quê? Porque é uma forma de você entrar, né, dentro de uma tendência. Dentro de uma tendência você quer encontrar formas de entrar, né? Então, aqui, por exemplo, né, você viu que o preço voltou a subir, aí aqui você voltou para a correção. Aqui ele não deu entrada, voltou para a correção, não deu entrada. Voltou para correção, né? Continua a correção, só que aí vira uma correção de uma perna, não uma correção de uma barra só, né? Uma correção provavelmente de segunda perna, né? E aqui, né, parou, né, essa movimentação e veio acima. Então ele já tomaria posição aqui, tá? Aqui, num segundo momento, a mesma explicação, né, dentro da leitura do Al Brooks. Essa barra aqui veio abaixo dessa barra anterior, essa mínima aqui, mesmo ela fechando ali dentro. Então a próxima barra, né, se ela rompe essa região, tomaria posição já. A próxima barra, correção ainda. Próxima barra, correção. Aqui foi tomada de posição. Então ele entrou comprado aqui, né, para surfar esse movimento de alta, né, achando uma motivação, né, para poder pegar esse movimento de alta, tá? Isso aqui é só uma explicação dentro da leitura do Al Brooks para vocês entenderem muitas vezes porque alguns gatilhos estão ligados a isso, né? Aqui, pessoal. Aí entra de novo aquela questão assim que vocês têm que pegar um pouco da questão do contexto, né, para poder ter maior assertividade. Aqui, né, você viu que aqui ficou, né, um gap, né, de alta. Por quê? Porque essa mínima não toca nessa daqui. Porém, não teve continuidade. Isso aqui poderia ser só um descanso? Poderia, mas não foi, né? Aí aqui embaixo você vê alguns padrões de compra, né, que é quando você vê, né, aquela plotagem, né, da linha, né? Você vê a plotagem, por exemplo, da linha verde aqui embaixo dessa barra, né, indicando que você poderia comprar, né? É só a leitura diferente. Aqui eu só coloquei C, né, o I, o E para poder visualizar de maneira mais fácil o gráfico, sabe? Para poder tentar implementar estudos com médias, né, e outros parâmetros, né? E aqui você teria compra. E bem aqui ficou um gap aberto, né, pessoal? No final dessa movimentação. Você, opa, isso daqui poderia ser só um descanso. Poderia ser um gift, né? Essa próxima barra rompe aqui e eu tomo posição.
Só que aí eu volto para vocês, a questão de contexto, né? Como que estavam as médias, né? Aqui você está vendo só a 20 estava meio lateralizada, certo? Ela não está com uma boa inclinação. E se você liga essa máxima a essa segunda máxima, onde o preço veio parar, né? O preço veio parar aqui, né? Na região dessa terceira máxima, certo? Então aqui, pessoal, você só poderia estar comprando depois de você ver um gap, né? O que seria um gap? Seria a gente ter uma barra aqui em cima, positiva, com a sua máxima e sua mínima fora dessa movimentação. Então o preço teria que ter vindo acima, podia ter deixado um gap, aí a gente podia tomar posição aqui, né? Aí o gatilho de entrada ia estar aqui embaixo para a gente poder, né, dar sequência nessa movimentação de alta. Porém, né, não foi o que aconteceu. E o que acontece com essa região, né? Já falei acho que algumas vezes, vou continuar repetindo para vocês para ver se vocês acabam fixando, né? Para que vocês, né, quando observarem, principalmente médias mais laterais, não tão alinhadas, né, não tão, né, apontando para uma direção só, né? Principalmente se tiver mais médias aqui próximas umas às outras, passando, normalmente são quando os movimentos vão falhar, né? Quando elas estão todas alinhadas, aí rompimentos, né, acontecem, igual aconteceu aqui, né? Mas, né, aqui 80% dos rompimentos de linha de tendência costumam falhar. Tá? Isso aqui é uma linha de tendência, formou um canal aqui, né, uma LTA. Então a gente tinha um canalzinho aqui. Então aqui você quer comprar baixo, né, pessoal? Quer comprar baixo, né? E vender aqui próximo do topo do canal. O complicado é tentar fazer movimentações aqui, ó, nesse meio. Por quê? Porque se você compra, por exemplo, exatamente aqui nesse meio, o preço ele pode vir para cá. Aí às vezes você pode estopar, né? Por ansiedade, né? Sendo que você ainda tinha, né, a possibilidade ali do suporte do canal, né? Lógico, a gente não sabe se isso daqui vai ser um suporte real ou não, mas depois de algumas barras a gente começa a ter uma certa ideia, né? Por exemplo, o preço chega exatamente na região, né, e nos dá uma barra de força dessa daqui, né? Aqui já tem um gatilho, mas é por outro motivo, né? Então evitem, né, esse tipo de operação centralizada, né, aqui nessas regiões e busquem, né, entradas, por exemplo, aqui, né, porque assim, teu stop está bem posicionado aqui. Aqui no meio, teu stop está mal colocado, né? Mesma coisa para venda, né? Se eu vou buscar venda, eu tenho que buscar venda, né, mais aqui em cima. Por quê? Porque chegou aqui no topo do canal, né? Então se eu vou vender, eu tenho que vender por aqui, né? Meu stop aqui, deixando sempre o meu stop, né, curto. Porque tem contexto aqui, né, pessoal? A gente tem uma região que provavelmente ia segurar o preço 8 em cada 10 vezes, né? Então é razoável, né, que a gente faça, por exemplo, esse tipo de venda. E na maioria das vezes buscando que ela viesse aqui ao fundo do canal. Aqui não veio, aqui não veio. Na terceira vez ela veio, né? O preço ele faz aquilo que, né, ele acaba tendo oportunidade de fazer dentro daquilo que você consegue ler, né? Então aí depois aqui a gente tem um rompimento, né? Aí você começa a ver aqui um gap aberto, ele teve continuidade na outra barra, né? Então era só para falar um pouco para vocês sobre, né, mais ou menos como que a gente faz essa preparação, né, de como que chega, né, nas regras de coloração, né, em, em alguns gatilhos, né, e para vocês darem uma olhada também, né, na questão de continuidade, gap, né, venda, né, aí você tem um gap aberto, gap aberto, gap aberto, né, que teve uma sequenciazinha, né, de gaps abertos, né, a gente está vendo aqui os 5 minutos, e retomando, né, gap aberto, continuidade, né, ausência de gap, né, aí lateralização, né, pessoal. Por que gap aberto, pessoal? Ó, de novo, né, essa mínima com essa máxima, ficou um gap aberto, tá? Aqui, gap aberto de novo, né, tá aqui o GB aqui dizendo isso. Gap aberto, próxima barra, gap aberto, certo? Aqui ficou um gap aberto, tá? Essa daqui com essa daqui. Aqui ficou um gap aberto? Não, né, pessoal? Aqui ó, não tem o GB, então não teve, né? Isso daqui.
E depois, né, aí a gente volta para aquela situação que a gente fala, além de você chegar naquele ponto de entender que isso daqui você tem que evitar operar, né? Uma, uma inside candle, né, aqui, completa. Essa daqui para mim também, né, e pro Auli também chama às vezes de inside candle, né, porque ele fecha dentro da máxima e da mínima anterior. Então não tem deslocamento de preço, né? Porque deslocamento de preço são gaps. Então aqui não tem ó, deslocamento de preço, tá vendo? Os gaps são fechados sempre, né? Então não tem deslocamento de preço, né? O preço não sai do lugar. Então isso daqui você não quer estar operando. Normalmente você vai ver médias flat, né? Você vai ter outros parâmetros aqui para te auxiliar, tá? Então deem atenção também, né, a gaps abertos, né? A movimentação do preço, né, pessoal? A movimentação das médias, né? A linhas de tendência, né? Porque isso pode, né? Pode não, né? Isso vai, né? Te auxiliar de maneira, né? Fenomenal, né? Dentro daquilo que você está acostumado a ler, né? Que aí você começa a entender que o preço, quando ele chega em determinadas regiões, ele não passa dali tão fácil, né? Então você já está com o psicológico preparado, você já sabe que às vezes você tem que sair, né, de uma operação em determinada localização. Por quê? Porque você já sabe que o preço ele não vai esticar muito além daquilo, né? Pelo menos não sem fazer um retorno, né? Então quanto mais você, né, se acostuma com a movimentação do preço, mais fácil vai ser, né, de você começar a tirar lucros, né, constantes do mercado, né? Aqui deixou um gap, está aqui o GB, né? Depois aqui gatilho de venda, né? Dentro da leitura do Allbrooks, aí aqui ele deixa um gapzinho, uma barra externa, né? Por isso E, uma barra de venda. Aqui deixou o gap, né? Então, eu coloquei isso daqui só para facilitar, né? Mas isso daqui vocês acabam vendo depois em regra de coloração e acabam vendo isso daqui em regra de compra, né, pessoal? Isso aqui é só para vocês entenderem um pouco mais, né, sobre aquilo que o Allbrooks, né, fala, tá? Beleza? E, né, deem atenção quando vocês virem, por exemplo, gaps abertos, né? É algo a mais que vocês podem perceber diretamente nas barras, né? O que a barra está contando, né? As barras aqui vão aumentando de tamanho, né? E aqui de repente ela vai diminuindo de tamanho, né? Parece que perdeu um pouco do interesse vendedor, né? Então você vai juntando, que ela tentou subir, voltou e fechou aqui embaixo. Barra seguinte, uma barra externa, né? Revertendo um movimento, né? E se, né, você está atento, provavelmente você acaba, né, encontrando uma explicação, né, para a movimentação do preço, né, pessoal? Que é o que a gente acaba fazendo o dia inteiro, né? Buscando boas oportunidades, né, de movimentação do preço. Então aqui fazia sentido, por exemplo, essa reversão? Faz algum sentido, né? O preço vem trabalhando aqui bem esticado, né, dentro de uma movimentação e ele chega aqui no fundo de um canal, né? Ele vem pouco abaixo, a própria barra faz a reversão, né, nos 5 minutos sozinha, né? Então quando vocês começam a dar mais atenção, por exemplo, para a leitura, né, do texto, de entender aquilo, de entender que o preço não ia dar continuidade, ou seria muito difícil dele dar continuidade, né, com afastamento das médias, às vezes a 9 estava passando por aqui, a 20 está bem longe. Então o mais provável era que mesmo que ele fosse cair mais, ele viesse aqui até, por exemplo, 38,2, os 50% dessa movimentação toda aqui, né, para poder depois, né, ter continuidade, né. Então é só para vocês, né, darem atenção às barras, né, deixei aqui o gráfico praticamente limpo, para vocês também darem atenção às barras, né. Lógico, tem o gatilho ali para vocês seguirem, né, e a ideia é que vocês deem atenção a barras e contextos, né, além dos gatilhos. Quanto mais atenção e mais, né, atento você tiver, né, mais fácil é mais fácil não, mais completa fica a sua leitura, né. Beleza, pessoal? Valeu!